noite, pupilos e pupilas. Então aqui ele vai falando, né, que a mulher reclama um pouco mais do que o homem, mulheres permanecem com a cara mais amarrada, não há nada de errado com isso, obviamente. Quando entendemos que o mundo é naturalmente oposto entre homens e mulheres. E aí ele diz, todo mundo tem defeito, não espere que o seu parceiro de vida seja perfeito. E aí vai para o próximo item inimigo, né? O inimigo do casal, é a falta de disciplina. Normalmente não vai dar certo quando existe duas pessoas com prazeres diferentes. Ele cita aqui o exemplo de uma pessoa que gosta de comer hambúrguer, pizza, gosta de comer massas, sorvetes, sobremesas, e por aí vai. E essa pessoa ela é casada com uma pessoa que gosta de disciplina, correr, de se cuidar, de ir para uma academia. Ou seja, existe uma bifurcação nessa estrada que separa esses dois mundos. E se isso daí permanecer, isso não vai funcionar. Vai chegar um momento que vai estar tão longe um do outro que vai terminar esse casamento. Então, ele explica que uma pessoa, como exemplo, ele citou disciplina, uma pessoa disciplina, né? Disciplina é se manter consistente dia após dia com foco na vida a dois. Se essa pessoa disciplinada, ela se casa com uma pessoa indisciplinada, acaba o casamento, né? Ele tá sendo bem enfático aqui, mas ele também está citando exemplos certeiros. Ele está dizendo assim, imagina uma pessoa obesa, que só gosta de comer besteira, convivendo com uma pessoa que malha, que faz, acontece, não sei o que lá. Ele cita que esse tipo de comportamento, no final das contas, fazem com que essas pessoas vivam em mundos diferentes. Então, um vai adoecer o outro uma hora ou outra. E o problemas... Ixi, Maria. Aqui ele entrou com problemas na vida sexual. Cerca de 60% dos homens se procuram, na verdade, contar sobre a sua insatisfação no casamento, relatam os problemas íntimos e intimidades sexuais. Cerca de 60% dos homens. Homens querem sexo, mas não são pacientes e, às vezes, habilidosos no assunto. Em geral, mulheres não querem tanto como os homens, mas exigem um envolvimento emocional maior do que o ato físico. A intimidade sexual é a lareira que mantém um relacionamento aquecido. Uma vida sexual problemática ou insatisfatória, cedo ou tarde, leva ao fim de um casamento. Mas é importante entender que a satisfação sexual mútua não é automática e que dois devem encarar esse assunto como prioridade, por mais embaraçoso que pareça no início. Muitos casais vão mal na vida sexual porque não têm a disciplina de se alimentar, se exercitar, falta flexibilidade, preparo físico, disposição, fazem com que tudo fique mais difícil. Há também que permitem uma rotina que falta tempo e cuidado com os filhos, que invadam a prioridade, que é manter a vida a dois aquecida. Outros, por não serem disciplinados, estão viciados em prazeres virtuais. Sexo real é chato e sem graça. Galera, que tá falando do povo que não tá fazendo o negócio direito. Isso aqui é tão importante quanto, né, a relação. E isso é química, é corpo, tem que ter, não adianta. E assim, passa o tempo que for, se você tá com 5 anos, 10 anos, 15 anos, existe uma química inicial, não na mesma intensidade depois de algum tempo. Mas existe um respeito, uma troca, uma sincronia, uma forma, um jeitinho entre eles lá que dá certo. Então, se você não está em dia nessa situação aqui, a probabilidade da coisa desandar também é muito grande. E dinheiro, né? Planejamento financeiro. Ele fala aqui que tem que haver um planejamento financeiro, né? Tem que haver uma parceria, tem que haver uma sincronia, tem que haver um alinhamento entre essas pessoas. Agora, o que ele diz é o seguinte: para um casal prosperar, para um casal dar certo, não existe
meu dinheiro e teu dinheiro. Não existe. E muitas das vezes, mulheres, eu digo isso porque eu era assim, mulheres independentes financeiramente, elas tendem, no momento de raiva, utilizar dessa independência de maneira errada, a ponto de jogar na cara do outro, principalmente quando ela ganha mais que ele. Ele diz o seguinte: é preciso planejamento para lidar com finanças do casal. A partir do momento em que vocês transformam dois em um, não é mais seu dinheiro ou meu dinheiro, agora se trata do nosso dinheiro. Eu lembro que eu tive que criar um grupo entre mim e ele, para que nós jogássemos lá as contas, o investimento, tudo lá nesse grupo, né? A gente só fazia isso nesse grupo. Então, essa realidade, só nós sabíamos, só nós participávamos daquele grupo. E por muitas vezes eu ouvia pessoas próximas de dentro de casa dizendo que tudo que nós tínhamos era mérito dele. Era como se só ele tivesse feito, só ele tivesse conquistado. E aí eu ficava me perguntando assim, mas qual é a precisão que essas pessoas têm? Até que ponto elas estão falando baseada no achismo ou numa informação que é oriunda de uma das duas partes? Porque eu particularmente, eu não saía dizendo que esse mês eu paguei tudo, esse mês ele não pagou nada. Eu utilizei a ferramenta do grupo por uma questão de mostrar para ele, reconhecer, para fazer ele reconhecer que aquilo que estava sendo vendido como verdade externamente não era real. Então, de que maneira eu articulei isso? Eu disse assim, não, ele vai passar, ele vai ter que botar tudo que ele paga lá, eu vou ter que botar tudo que eu pago lá. E por mais que ele venda algo lá fora que não é real, que eu acho que ele nunca tenha feito isso, pelo amor de Deus, isso aí é o auge da pilantragem. Então, assim, por mais que quando ele ouvisse alguém falando sobre isso, sobre a nossa situação de que ela paga, eu pago, não sei o que, ele poderia, no mínimo, ter a hombridade de defender e dizer assim, não, a realidade não é essa, gente, vocês não sabem da realidade da gente. Que eu acredito que ele tenha combatido isso dessa forma, eu espero, né? Espero de verdade. Mas, por várias vezes, eu chegava em alguns lugares, eu ouvia certos comentários de que coisa besta, né? Ele que comprou tudo, ele que pagou aquilo, ele que fez aquilo, outro que não sei o quê. E esse não era o problema ouvir isso, porque quem tem boca fala o que quer, né? E isso você não pode considerar que isso tenha saído da outra parte. Podia falar o que quisesse. É como eu disse para vocês em um outro vídeo, gente, eu sou tão consciente do meu papel quando estava casada, eu sou tão consciente do meu empenho, da minha intensidade quando eu estava nessa relação, que eu não saí com sensação nenhuma de não ter feito tudo que eu podia. Eu não saí com sensação nenhuma de que eu perdi qualquer coisa, eu perdi tudo. Não saí mesmo, entendeu? Eu não saí com a sensação de que a minha vida acabou. Pelo contrário. Eu fazia era dizer, eu quero que venha o que vai acontecer, porque eu estou preparada. Eu quero transformar a minha vida, eu quero mudar. Eu perdi foi um casamento, não foi minha vida, não. Entendeu? Então, voltando à questão do dinheiro, né? Isso é muito importante. Porque assim, gente, eu não sei vocês, o que vocês procuram no outro. Eu realmente, eu dou mais valor para tudo aquilo que essa pessoa pode trazer para mim, como amor, como respeito, como cumplicidade. Lógico, eu não vou me relacionar com um morto de fome, que não gosta de trabalhar, preguiçoso e que ainda fica reclamando no meu ouvido. Isso aí eu não quero de jeito nenhum para minha vida. Pelo amor de Deus, afasta, chuta que é macumba. Não quero.
O que eu quero é alguém que me respeite, que me honre, que seja um bom pai para os meus filhos, um varão de verdade, um homem cristão, um homem que comande a casa, né? Não a casa, as nossas vidas, né? A casa eu comando. Enfim, eu quero isso para minha vida. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com valores, né? Então, ele fala justamente sobre isso. Ele deu um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui em casa eu sou responsável por 90% das entradas financeiras. Janine também contribui com entradas por conta da sua loja online. Contudo, quem gerencia nossas finanças é ela. Quem administra as contas da casa e transferências bancárias é ela. Em conjunto, nós decidimos como iremos fazer investimentos no futuro, mas quem resolve toda a parte de gestão é ela. É muito importante o casal definir quem faz o que na vida financeira a dois. É isso, é só isso. É isso, eu peço muito a Deus que Deus me mande um marido que ele saiba respeitar a nossa casa, que ele saiba ensinar a mim aquilo que eu não aprendi sozinha e que eu possa também ensinar a ele aquilo que ele não aprendeu sozinho, mas que ele tenha um dos maiores e principais entendimentos, que ele tenha uma mulher do lado dele, que ele pode estar no auge financeiro dele, mas ele pode quebrar 3, 4 vezes, que quem vai estar do lado dele sou eu, e provavelmente serei eu que irei ajudar ele a se reerguer. Eu vou segurar na mão dele, eu vou levar ele aonde eu for, por onde eu for. A porta que vai abrir para mim é a mesma que vai abrir para ele, entendeu? Então, assim, eu ouço isso de muitas pessoas dizendo: Dani, aonde você trisca, onde você chega, aonde você pisa, prospera. Então, imagina o quanto essa pessoa que vai estar comigo, como o meu esposo pro resto da minha vida, vai ser próspera do meu lado. Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa assim. Então, assim, eu quero que quem esteja do meu lado se sinta tão abençoado quanto. Porque eu vou honrar, eu honro, né? Agora também, minha amiga, na hora que sai da minha vida, numa situação como essa que saiu, a pessoa sente, eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. É muito fácil as pessoas julgarem, as pessoas chegarem às suas conclusões por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas querem acreditar, por aquilo que elas inventam na cabeça delas. Agora eu queria muito que uma dessas pessoas que falaram, que inventaram, que disseram, elas entrassem lá para aquele grupinho lá das nossas continhas, né? Tava lá o grupo Investimentos de Casa, que depois mudou para Contas de Casa, que depois mudou Realidade da Vida 2, que depois mudou várias vezes o nome, dependia do humor da gente, dependia se a gente estava com dinheiro para pagar as contas ou não. Aí eu queria que essas pessoas participassem daquele grupo, elas olharam o tamanho do boleto, como era, né? Porque é muito fácil ficar julgando, passando na frente da minha casa e julgando que nós tínhamos condições, que nós tínhamos que... E aí eu quero ver passar para o lado de dentro da casa, porque quanto mais você ganha, mais você também aumenta suas obrigações, principalmente as financeiras, né? É assim que funciona, a brincadeira é assim. Agora, isso se torna mais leve, mais fácil quando são duas mãos, são duas pessoas que estão ali colocando para dentro, ajudando. Agora a coisa muda, bem. A coisa muda quando só um coloca e o outro gasta. A coisa muda. E falar de dinheiro não pode ser tabu, não. Não pode ser algo que é ofensivo entre o casal, principalmente. As pessoas têm que aprender a falar de dinheiro, a gostar de dinheiro, a querer ganhar dinheiro trabalhando. É assim que funciona. Dinheiro é bom, é bom. Você tem que entender que dinheiro é bom, porque ele te dá condições de fazer coisas boas, realizar sonhos, salvar vidas, ajudar outras pessoas, mas o dinheiro não pode ser o seu senhor, o dinheiro não pode dominar a sua cabeça, a ponto de você se envaidecer e achar que você pode recomeçar, esnobar, trocar de vida a hora que você quiser.
porque essa conta chega. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Foram dois fatores, né, que fizeram que houvesse uma explosão de envaidecimento por parte do meu ex-marido. Então, filho, é como eu estou explicando. Se só sai e se não repõe, a coisa quebra, a coisa desanda. E mais dinheiro não é fator de garantir relacionamento de dinheiro. A não ser que a pessoa seja interesseira, queira dar o golpe, ela vai se sujeitar, ela vai fazer acontecer, se sacrificar até, inventar N possibilidades para se manter naquilo. Aí o senhor da vida dessa pessoa é o dinheiro. Mas fora isso, de boa, tranquila, como eu já disse. Eu sou capaz de casar com uma pessoa muito rica, muito próspera, ou casar com uma pessoa que já esteja quebrado, moído. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que essa pessoa se equilibre comigo ou para que nós cresçamos muito mais, porque eu sou esse tipo de mulher. Para mim, parceria e cumplicidade vai muito mais além, é por aí. E outra coisa, aquele diz por último, não tenha vergonha de procurar ajuda. Cara, se o casamento não tá bom, se você não tá conseguindo dar conta, procure conselheiros, mas conselheiros à sua volta que estejam tão bem quanto, muito bem além do que você está, que seja próspero no casamento, que tenha cumplicidade, respeito e sabedoria. Não vai procurar uma pessoa que mal olha na cara do marido, que fala mal do marido, que xinga o marido, que é um separado, que é um divorciado, que bota galho na cabeça da esposa. Essas pessoas não são conselheiras, gente. Essas pessoas não são conselheiras. Elas são destruidoras de lares, muitas das vezes. Então, aprenda a pedir ajuda. Agora, pedir ajuda para a pessoa certa, para o profissional que seja, para o psicólogo, terapeuta de casal, mas aprenda a pedir ajuda para a pessoa certa. Quando a coisa estiver ruim, você não estiver dando conta, nem você nem ele, é a hora de reconhecer, ser humilde o suficiente e procurar ajuda. Viu? E na Pulpa tem esse tipo de ajuda também. Nós prezamos pela família e queremos que os casais permaneçam por resto da vida juntos. Então, se você estiver precisando, nos procure lá no Instagram, no YouTube, qualquer lugar. A gente vai estar lá.